Imaginem a cena. Rodada número 20 do Cartola. Uma rodada com muitos jogos bons. Aquela rodada para passar de 100 pontos. Mas na hora de escalar, você não tem cartoletas suficientes. Olá cartoleiros e cartoleiras. Como estão? Eu sou o Tigrão Bueno e esse ano eu vou te ajudar a mitar no Cartola. Como já sabemos, esse ano temos algumas mudanças no Cartola. Espera! Você não sabe do que estou falando. Vou deixar um vídeo aqui para você entender. Onde eu estava mesmo? Assim. Temos mudanças e iremos precisar de muitas cartoletas para aproveitar as novas pontuações e escalar as melhores opções para o nosso time. Nesse vídeo vou te revelar o segredo para conseguir sair na frente dos seus amiguinhos e ficar com muitas cartoletas. Você deve estar se perguntando. Na primeira rodada eu tenho que me preocupar com pontos ou com cartoletas? Para se tornar um campeão no Cartola precisamos terminar com mais pontos do que o nosso adversário, isso é fato. Mas é somente isso? A resposta é não. Precisamos ter um bom patrimônio para nas rodadas seguintes não sofrermos por não ter dinheiro para escalar nosso ataque dos sonhos, por exemplo. As 3 primeiras rodadas são as melhores para se destacar no quesito cartoletas. Porque o jogo ainda está se estabilizando e calculando a média de cada jogador, e dependendo da situação mesmo em um dia ruim do jogador ele te dará ao menos umas cartoletas extras. Eu ainda não te convenci. Então vamos argumentar. Rodadas de cartoletas altas. Vai chegar uma altura no campeonato que os melhores jogadores custarão caro e se você não tiver cartoletas suficientes vai ter que escolher entre um nome no ataque ou no meio campo, enquanto seu adversário que tem mais cartoletas irá com os 2 nomes de peso. Sem medo de apostar. Imagine uma rodada bem equilibrada, onde teremos jogos bons para escolher nomes. Todos os cartoleiros vão no básico. Você também, mas escolhe um nome esquecido por todos e vai bem. Quem tem poucas cartoletas arrisca menos que os outros justamente por terem medo de perder o pouco que já tem. Ok. Tigrão Bueno, você me convenceu. Mas o que eu faço para ganhar cartoletas? A hora de trabalhar para ganhar cartoletas é no início. Nas 3 primeiras rodadas conseguimos aumentar nosso patrimônio. Como na primeira rodada o sistema não possui nenhuma média, no fim da primeira rodada a média do jogador será os pontos feitos. Confuso, né? Mas irei explicar a valorização por rodada e vai ficar mais fácil. Existe um algoritmo no Cartola que faz esses cálculos, e pelas últimas atualizações eu analisei que a média que ele usa é em torno de 45%, ou seja, se o jogador começa custando 10 cartoletas. Fazemos uma conta básica e temos 10 vezes 0,45 é igual a 4,5 pontos. Ou seja, ele tem que fazer pelo menos 4,5 pontos para valorizar. E caso ele vá muito mal na primeira rodada ele irá negativar. Então se você escolher um jogador que custe menos de 10 cartoletas e ele arrebente temos um caso de sucesso. Vamos fazer essa conta com alguns casos reais desse ano. O Gabriel do Flamengo é craque, é artilheiro, mas custa muito caro, ele está custando 20 cartoletas. Para ele valorizar aplicamos a conta. Preço do jogador, multiplicado por 0,45 e temos a pontuação mínima para valorização. Então, 20 vezes 0,45 é igual a 9. O Gabigol precisa fazer 9 pontos para começar a valorizar. Outro jogador, o Luiz Henrique do Fluminense. Ele custa 5 cartoletas, e fazendo a mesma conta temos o seguinte. 5 vezes 0,45 é igual a 2,25. Então o Luiz Henrique precisa de muito menos que o Gabigol para valorizar na primeira rodada. Se você fizer uma boa escalação usando jogadores que não são muito caros e eles pontuarem mínimo para valorizar, as chances são grandes de ter um patrimônio maior na segunda rodada e se você não se deu muito bem, calma amigo. A segunda rodada pode ser a luz no fim do túnel. E é hora de valorizar ainda mais. Nessa rodada o melhor a se fazer é escalar os jogadores que foram muito bem na primeira rodada, e valorizaram muito. Por exemplo, um jogador custava 6 cartoletas na primeira rodada. E ele foi muito bem, fez gols, assistências, fez 18 pontos e valorizou 10 cartoletas. Na segunda rodada o seu preço será aproximadamente 16 cartoletas e sua média 18 pontos. Quando temos essa situação, esse jogador tem que fazer o básico, se ele fizer um ponto ele já irá valorizar. E em alguns casos ele pode até negativar que ainda irá valorizar um pouquinho. Agora chegamos ao ponto de atenção. A terceira rodada. Essa rodada pode te levar ao sucesso das cartoletas, mas ela também pode fazer você perder tudo o que conquistou. Essa rodada é a mais difícil, pois corremos o risco de perder cartoletas preciosas se não escolhermos os jogadores certos.
Nessa rodada o Cartola começa a ajustar as médias, pois já tem a base das primeiras rodadas. Basicamente o jogador tem que ir bem e fazer mais pontos do que ele fez na segunda rodada. Para ele valorizar uma quantia boa ele tem que ir muito bem, em alguns casos muito bem mesmo. Pois ele precisa pontuar o dobro da média que ele possui ou o mais próximo possível disso. Na terceira rodada pode até acontecer de um jogador valorizar um pouco mesmo não indo tão bem. Se a média dele subir e passar os 45% do seu preço ele vai valorizar um pouco ou no pior cenário não sofre desvalorização. Outro caso bom, na minha opinião os melhores para valorizar, são aqueles jogadores baratos ou com uma média negativa. Se eles fizerem 5 pontos já geram uma valorização. E um caso um pouco parecido com a rodada anterior é um jogador com média alta que cai um pouco, mas ainda assim, fica acima dos 45% do preço. Ele vai valorizar um pouco também. E agora? Eu estou rico. Ainda não. Mas certamente já terá mais cartoletas do que quem não seguiu essas dicas. Da rodada 4 em diante, ou seja, até o fim do campeonato a regra é a mesma. Para valorizar o jogador precisa pontuar mais do que na rodada anterior e se a pontuação dele for bem acima da sua média ele irá valorizar mais ainda. Aqueles jogadores que vão muito mal na rodada anterior também podem ser uma mina de ouro, eles precisam apenas ir bem na rodada seguinte, claro. E para finalizar, quando um jogador faz sua estreia a regra que vale é a da primeira rodada. Porém o cálculo é feito com outros valores, pois o sistema já tem uma base de dados. Esse é o caminho das pedras pessoal. Siga ele que tudo dará certo. Para ajudar ainda mais, nós iremos postar times para ajudar vocês. Então ativem o sininho, inscrevam-se no canal e vamos mitar juntos.